a palavra de hoje, continuando a nossa série, é a parte 3, estabilidade emocional. Tiago capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é uma pessoa de ânimo dobre, de coração dobre, ou de duplo ânimo? É uma pessoa bipolar. Conhece alguém bipolar? O que é uma pessoa bipolar? É alguém que anda em extremos. Ora está bem, ora está mal. Ora está triste, ora está alegre. Ora sorri, ora chora. Quando não chora está revoltado. Você ser franco, é muito difícil, não vou falar que é insuportável, mas é difícil você conviver com uma pessoa bipolar, porque você nunca sabe como ela está. Então você parece que está pisando em casca de ovo, porque ou você tem medo de ferir ela, por causa do estado que ela está, ou você tem medo dela te machucar com palavras, por causa do estado que ela está. Então veja como a pessoa bipolar é uma pessoa difícil de lidar. É isso aqui que o Tiago está falando. Uma pessoa de duplo ânimo, de coração dobre, ela é inconstante. Uma pessoa bipolar, ela é inconstante. Agora, o que é uma pessoa inconstante, ou melhor, o que é ser inconstante? Ser inconstante é você nunca ter constância. Você nunca consegue concluir um objetivo, porque você nunca é constante. Sempre duvidoso, temeroso, sempre de um lado para outro. Imagina que você tem que caminhar em uma linha reta. Se você for uma pessoa inconstante, você não vai conseguir, porque você não consegue manter o foco, não consegue ter constância na caminhada. A pessoa de duplo ânimo, a pessoa bipolar, ela é inconstante. Ela não consegue ter êxito na sua caminhada e na sua trajetória por causa desses sentimentos que ora estão em extremos. E isso impede elas mesmas de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Nós precisamos entender. Por quê? Entender isso, porque a inconstância na vida de alguém tem a ver com ela andar desequilibrada emocionalmente. Esse desequilíbrio torna a caminhada árdua e sem propósito. Ou você controla as suas emoções, ou as suas emoções vão controlar a sua vida. Se você não controlar as suas emoções, os seus sentimentos vão controlar você. E quando o sentimento controla as nossas vidas, a nossa vida é uma vida inconstante e não conseguimos ter êxito em nada. Nós não somos o que dizemos, somos o que fazemos. E o que fazemos revela o tipo de sentimento que carregamos. Por quê? Porque não adianta eu aqui dizer que sou bonzinho, me investir como bonzinho e aparentar ser uma pessoa boa, pois dependendo do sentimento que me habita, eu vou manifestar em atitude quem de verdade eu sou. É por isso que nós precisamos andar em estabilidade emocional. Por quê? Senão eu vou aparentar ser uma coisa, mas as minhas atitudes mostrarão que eu sou uma outra coisa completamente diferente. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você já se enganou com algumas pessoas. As pessoas vêm bonitinha, com conversa bonita, com chaveco, vem ali tentando te conquistar com palavras e de repente parece que se transforma, o diabo se revela. Todos nós já passamos por isso, a conversa de vendedor. O vendedor quer vender o produto e de repente você não sabe onde põe a cabeça e compra o produto. Mas aí de repente você descobre que o vendedor apenas usou a lábia para te convencer a comprar uma porcaria. Por isso que nós precisamos andar em equilíbrio.
Eu não posso ser bipolar, não tem problema em os sentimentos estarem aflorados. Somos seres emocionais, não tem problema. O problema é quando eu sou inconstante no meu caminhar. Por quê? Porque não é só a minha vida que está em jogo, e vamos falar sobre isso mais à frente. Mas a minha casa paga um alto preço por causa dos meus sentimentos. Ou eu controlo as minhas emoções e coloco elas no lugar certo, ou elas vão controlar a minha vida e colocar a minha vida em lugares totalmente errados. Por isso que o equilíbrio emocional, a estabilidade emocional é muito importante. É preciso andar em constância, ainda que a nossa caminhada seja complexa e nela passemos por problemas insuportáveis, ainda que a nossa alma esteja em angústias difíceis de lidar. E por que eu preciso andar em constância e controle emocional, domínio próprio? Porque os outros não têm nada a ver com os meus problemas, com os meus sentimentos, e eles não podem pagar por causa das minhas emoções desequilibradas. E com certeza alguém que já esteve desequilibrado te feriu com palavras, te machucou com palavras, porque pessoas desequilibradas são bons em falar muita coisa que nos fere e nos machuca. Vamos aprender isso agora, segundo Reis. Você abriu aí, deixou marcado. Essa história é longa. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, é uma história longa. E eu preciso que você me acompanhe nessa leitura. E eu vou ser breve. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 a seguir. Vamos acompanhar a leitura. Antes de ler, ouça-me aqui. A história de uma mulher que perdeu o seu filho. Então preste bastante atenção, independente da sua tradução. Diz assim: sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. É a mulher o quê? Rica. A qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e ali se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque dissera: dize-lhe, eis que tu tens tratado com todo o desvelo esse teu servo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho, idoso. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ela se pôs à porta, e ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ouça-me aqui antes da gente ler o versículo 17. A mulher era rica, casada e muito bem casada, e estava estabelecida na vida, mas ela não tinha uma vida feliz, porque faltava um filho. Mesmo tendo riqueza, mesmo sendo bem sucedida, mesmo fazendo o bem, existia um vazio. Ela responde ao profeta quando o profeta questiona: pede-me o que você quiser. Ela diz: não, eu vivo no meio do meu povo, está tudo de boa. Mas o discípulo do profeta observa: essa casa é vazia, falta uma criança. Só que o texto diz que, além da mulher ser rica, o marido já é velho.
Então nós estamos falando aí de um casal já avançado em idade. Talvez não tão velho, mas um pouco velho. Ela não pede nada ao profeta. Mas o discípulo do profeta observa que existe um vazio. Então o discípulo do profeta é quem diz ao profeta: não tem criança aqui. E o profeta, quando chama ela, é quem diz a ela: por este tempo conceberás um filho. Versículo 17. Já se passou 9 meses aqui, no versículo 17, viu? E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os seus segadores, trabalhadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Antes de seguir a leitura, ouça-me aqui. Veja, se passaram um ano mais ou menos aí, e aí ela concebeu. Se concretizou o que o profeta falou. Aqui já se passaram anos. O menino já é grande. Não é tão grande, mas já é grandinho. E lógico, todo pai vai querer levar o seu filho para o trabalho. Ainda mais um coroa. Se depender de mim, se deixarmos, meu sogro vai levar a Radassa para tudo quanto é lugar, porque é a única neta que ele tem aqui. E se fosse um homem, eu já falei com o Mônio, meu Deus, a gente não sabia o que faria se fosse um homem. Porque se é uma menina, ele já quer carregar, imagina um homem. É isso que está acontecendo aqui. O pai é o troféu da casa dessa criança. Só que essa criança põe a mão na cabeça e estou sentindo uma dor de cabeça muito forte. O pai não tem como socorrer a criança. Então manda um servo dizer: ó, leva para a mãe. Eu estou trabalhando, não estou ocupado, leva para a mãe. Isso é de manhã. A criança está no colo da mãe até meio-dia, de tanta dor, e morre. Tanto tempo, a vida inteira se passou, e agora na velhice tem um filho. Não diz a idade do menino aqui, mas desfruta tão pouco do filho. Só que a história continua, versículo 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Ouça-me aqui. Ela manda um recado para o marido: traz para cá o meu carro rápido. Naquela época o carro era jumentinha. Traz para cá que eu vou ao homem de Deus. O marido entende que a época de buscar, porque em Israel e nessa cultura aqui, sempre tem uma época de a igreja, tem um tempo de se buscar. Então ele discerne: não é lua nova, você vai fazer o quê? Não é o tempo. Ela não fala a ele qual o problema, qual a razão e qual o motivo. Ela só pede para trazer a jumenta e o servo. Quando o marido pergunta: tá tudo bem aí? O que é que ela responde? Tá tudo bem o quê? O filho está morto? Quem está perguntando aqui é o pai. Como é que está tudo bem se o filho está morto? Na cama do profeta? Mas vamos seguir a leitura. Versículo 24. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas a caminhar, anda rápido, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse... São 3 perguntas. Vai bem contigo? Vai bem. Vai bem como? Se o meu filho está morto. Vai bem com teu marido?
vai bem com ele, porque ele ainda não sabe que o filho morreu. Então ele está bem. E vai bem com o teu filho? Vai bem. Como vai bem se está morto? Ela responde que ela vai bem e que o filho vai bem. Sendo que a realidade é que não existe nada bem. É só para você ter uma ideia da realidade. Chegando ela, pois, ao moço, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste e de amargura, e o Senhor não me mostrou. Então, como é que vai tudo bem, se quando ela encontra o profeta revela, ela está com a alma amargurada? Como alguém consegue andar com a alma amargurada, deixando o filho morto dentro de casa e responde aos outros: está tudo bem? A história continua. Versículo 28. E disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Aqui ela já questionando. Estou angustiada mesmo. Por acaso eu te pedi algum filho? Profeta. Não disse, não me enganes. Ela disse isso ao profeta. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz e nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou Eliseu e fechou a porta sobre... Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a mão sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. A carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou em terra e tomou o seu filho e saiu. Nós temos aqui uma história fantástica, longa, mas fantástica. A Bíblia é clara em dizer que ela já era rica, bem-sucedida. O marido já era avançado, então ambos eram um pouco avançados. Ela não pediu nada ao profeta, mas o profeta viu e deu a ela mais do aquilo que ela tinha, aquilo que ela não podia conquistar com dinheiro. O profeta liberou, Deus abençoou, deu um filho. Passa-se o tempo, esse filho morre. A pergunta é: como caminhar em estabilidade emocional quando temos um problema que somente Deus consegue resolver dentro de casa? Como eu vou dizer que vai tudo bem se a minha alma está dilacerada por dentro? Como eu vou olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu estou muitíssimo bem, enquanto dentro de mim há um buraco enorme e uma perda irreparável, pois eu larguei meu filho morto na minha casa? Essa história aqui nos ensina o quanto precisamos tratar as nossas emoções, o quanto precisamos cuidar da nossa alma, o quanto nós precisamos ter domínio próprio. Por quê? Vamos aprender algumas coisas aqui rapidamente. Essa mulher era muito mais forte do que pensamos, pois suportar tudo que ela suportou não é para qualquer um. Podemos ser frágeis, mas não podemos ser fracos. Por quê?
Porque a minha força vem do Senhor. Eu posso me sentir fraco, isso não tem problema. O que eu não posso é me entregar à fraqueza. Por quê? Porque a palavra diz ao fraco, você é forte. Eu posso me sentir fraco, mas eu não sou fraco. Eu tenho um Deus que me fortalece. A própria palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu preciso caminhar em estabilidade emocional. Essa mulher poderia aparentar fraqueza? Poderia, mas ela era muito mais forte. Por quê? Porque estar com o filho morto e não se entregar ao desespero, suportar aquela pressão e angústia toda até encontrar o homem de Deus, não é para qualquer um. Talvez se fosse a gente estaria fazendo um escândalo, questionando, murmurando, reclamando. Mas ia adiantar o que reclamar? Ia trazer a vida do menino de volta? Murmurar ia mudar o cenário? A única coisa que muda o cenário é ter uma atitude coerente e correta. Não se entregar às angústias porque ela estava angustiada, mas ir buscar a solução necessária para resolver um problema irreversível. E que somente Deus, pela fé, poderia resolver. Só que geralmente preferimos nos entregar ao desespero. No início aqui eu li o Salmos 91, 15. O Senhor diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Não tem como evitar. Vamos passar por angústias. Deus não vai nos livrar, nem nos impedir de passarmos por angústias. O que Ele vai garantir é a presença dEle, por meio dessas angústias, para que, através das angústias, cresçamos e amadureçamos. Deus não vai nos impedir de passarmos por angústias, mas Ele garante estar conosco para que nós possamos amadurecer. Para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. Eu vou livrá-lo na angústia. Eu não vou livrá-lo da angústia. Você vai passar, goste você ou não, aceite você ou não, queira você ou não. Agora em Deus, a garantia é que você não vai passar sozinho. A presença dele vai trazer graça, força, direção e ajuda. Essa mulher experimentou isso. E é o que nós precisamos. Agora, como essa mulher conseguiu caminhar em estabilidade emocional? Como ela disse que estava tudo bem? Se a alma estava dilacerada e o filho estava morto dentro de casa. Essa mulher revela aqui pelas atitudes, pelo comportamento e pela resposta a importância do autoconhecimento, a importância do discernimento e principalmente a importância de buscar ajuda e ajuda certa. Eu preciso me conhecer, saber quais são os meus limites, preciso saber até onde eu posso ir. Isso é um autoconhecimento. Preciso saber que nem todo lugar, por melhor que seja, me cabe e é bom para mim. Ainda que me caiba, nem sempre esse lugar, por melhor que seja, me fará bem. Então eu preciso me conhecer para discernir isso. E uma vez que eu discerna isso, eu vou, como eu falei aqui a semana passada, a caminho ao homem, domingo, a caminho ao homem que parece bom, mas o final é morte. O caminho é caminho de engano. Parece ser bom, mas se enxergarmos o final, um problema lá na frente, talvez uma situação irreversível. Então, para eu caminhar em estabilidade emocional, eu preciso me conhecer para saber os meus limites, até onde eu posso ir. Eu preciso ter discernimento para enxergar que nem tudo que é bom vai valer a pena para mim. Pode valer a pena para o outro, mas para mim não. E principalmente, eu preciso buscar ajuda, mas não qualquer ajuda, a ajuda certa. Não adianta também nós buscarmos ajuda e encontrarmos ajuda errada. E eu te dou um exemplo aqui nessa história. Já pensou se ela dissesse ao marido: não está tudo bem não, teu filho morreu. E assim Deus nos acuda, porque homem, com todo respeito a alguns que estão aqui, homem é mais frouxo do que mulher. Tem homem que tem medo de agulha, tem homem que não gosta de ir em hospitais. Aliás, isso é pesquisa.
O homem morre mais rápido porque ele se cuida menos. A mulher, por causa da preocupação, qualquer coisa bate no hospital. O cara só vai no hospital se estiver morrendo. Então essa mulher aqui, ela diz ao marido: tá tudo bem. Não tá bem, o filho tá morto. Mas vai adiantar ela dizer a quem não pode fazer nada, que tem um problema sério? Não vai. Quando ela encontra uma outra pessoa que pergunta a ela: vai tudo bem com teu filho? O que é que ela diz? Vai tudo bem. Vai adiantar ela responder que está tudo mal para alguém que não pode ajudar? Sabe o que é que aprendemos aqui com essa história? Que eu preciso fechar minha boca e parar de compartilhar a minha vida com quem não me ajuda em nada. Porque tem gente que vem para ajudar, mas não vai ajudar, só quer saber e para espalhar. Então a sabedoria me mostra que eu preciso me conhecer, saber os meus limites e saber a quem eu vou buscar ajuda, porque não é toda ajuda que, apesar de ser uma ajuda, é a ajuda que eu preciso. Eu preciso da ajuda certa. Quem de fato na situação que eu estou enfrentando pode me ajudar? Quem de fato na realidade que eu estou vivendo pode me ajudar? Porque tem gente, irmão, que pode ajudar, mas tem a língua fora da boca. Então mesmo podendo vai te atrapalhar. Agora tem gente que a gente não dá nada, mas é a pessoa certa. Você pode sentar, abrir o coração, compartilhar das suas dores, e a pessoa vai orar com você, vai te ajudar, te encaminhar para alguém. Eu tenho algo comigo que eu aprendi: se eu não tiver a capacidade de ajudar, eu vou encaminhar para alguém que eu conheço e que eu confio. Por quê? Porque eu não sei resolver tudo, mas aquilo que eu posso fazer, eu preciso fazer. Então, para nós caminharmos em estabilidade emocional, eu já caminho para o final, pois o objetivo da estabilidade emocional é nos permitir viver uma vida que vale a pena ser vivida. O primeiro texto de Tiago diz: o homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Ele não consegue ter êxito, mas se ele for constante, se ele for firme, se ele andar em equilíbrio, ele tem êxito. Então, o objetivo é nos amadurecer. O caminho para a estabilidade emocional é desafiador. A maturidade emocional vem do autoconhecimento. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13: quando eu era menino, eu falava como menino, vivia como menino, discorria como menino, eu fazia as coisas de menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Eu olhei para mim, olhei para o espelho e vi que eu não sou mais aquela criança que por causa de tudo chorava. Eu não sou mais aquela criança que questionava, reclamava, murmurava, era desobediente. Agora eu sou um homem, agora eu tenho responsabilidade, agora eu tenho família, tenho filhos, então eu tenho que acabar com as coisas de menino. Deixa eu te falar uma coisa: leite é bom. Eu amo leite, eu gosto de tomar leite, é bom. Mas o que minha saúde precisa por acaso é de leite? Não, é de feijão. Por quê? Olha a idade que eu estou. Já minha filha, eu não posso dar muito feijão. Quando lá, eu dou, porque nem de muito feijão ela gosta. Agora eu estou falando de uma criança de 4 anos. Não estou falando de um homem de mais de 30. O que não faz sentido é eu largar o feijão para viver como criança, tomando leite. E não tem problema tomar leite, porque eu tomo. Eu não estou falando disso. Eu preciso entender que o tempo já passou, que agora eu estou em uma nova fase e que as coisas de menino precisam ficar para trás. Porque senão eu nunca vou assumir responsabilidade, e sem assumir responsabilidade eu nunca vou ter êxito na minha trajetória. A maturidade emocional vem do autoconhecimento. Eu olho para o espelho e descubro que eu não sou mais aquele quem eu fui. Faça um teste quando você chegar em casa. Chegue diante do espelho e olhe para você. Veja se você ainda é aquela pessoa que ouviu aquelas palavras difíceis lá atrás.
Aquela pessoa que carrega mágoa, trauma, que carrega dores difíceis de suportar, porque se você ainda for, está na hora de buscar ajuda, está na hora de tirar essas mazelas, esses traumas, essas feridas, porque elas só te impedem de ser feliz. Eu conheço um homem, tem 56, 57 anos, é um homem amargurado. Toda vez que sentamos, ele sempre tem que falar do que ele viveu quando ele tinha mais ou menos 10, 15 anos de idade. Ele vai falar que esperava a galinha colocar um ovo, pegar aquele ovo que a galinha acabara de colocar e dividir para 4, 5 irmãos. Ele vai falar das humilhações que ele passou, dos traumas que ele viveu. Não tem problema falar dessas coisas, o que não dá é para falar sentindo dor, como se estivesse vivendo aquilo, porque se aquilo ainda dói, eu não consigo superar e nem viver uma qualidade de vida melhor. Se eu lembrar disso na hora de dormir, eu não consigo dormir, porque isso rouba a minha paz e o meu sono. Precisamos com urgência tratar as nossas emoções, buscar a cura da nossa alma, abrirmos o coração para que o Espírito Santo traga a vida e graça dele, para que nós possamos experimentar uma qualidade e realidade de vida muito maior e melhor. Irmãos, ouça isso aqui: a nossa transformação é muito mais importante para Deus do que as nossas conquistas. Para conquistar tudo o que queremos, basta irmos à luta, mas para ter uma vida transformada, uma alma curada, uma vida emocionalmente equilibrada, precisamos abrir o coração e buscar ajuda, coisa que nós não gostamos, porque ninguém gosta de falar das suas dores e das suas mazelas, mas é necessário. Deus não se importa, Ele quer, mas Ele não se importa com as nossas conquistas. Ele quer que conquistemos coisas, mas Ele não se importa com isso. Por quê? Porque para Deus o mais importante é tu ter a alma curada. Por quê? Eu falei isso aqui acho que na primeira vez ou na segunda. Tudo que eu vivo de bom é fruto da cura que eu tenho aqui. Uma vida transformada só é uma realidade em quem tem uma alma curada. Deus não está interessado naquilo que eu posso ter, mas em quem eu posso ser. Porque eu sendo quem Ele quer que eu seja, eu posso conquistar tudo o que eu posso, pela fé. Agora o que não dá é para eu querer ter tudo estando com a alma ferida e doente, porque senão o orgulho vai acabar comigo, senão as dores da vida vão acabar comigo. O desejo de Deus é que conquistemos, mas sobretudo o desejo de Deus é que tenhamos uma alma curada. Se não rompermos com as nossas dores e traumas, se não buscarmos tratamento para as nossas emoções, se não buscarmos a cura para as nossas almas, nossos filhos vão herdar as mesmas dores, carregarão os mesmos sofrimentos e pagarão um alto preço. E eu te dou um exemplo aqui. Quando eu morava em Santa Amaro, isso foi em 2021, entre 20 e 21. Eu morei em Santa Amaro, e aí lá na igreja tinha um homem, seus 40 anos. Olha só, esse homem de 40 anos de idade já estava de mal de todos os seus irmãos, de 3 dos seus irmãos, há cerca de 10 anos. Só que ele tinha filhos e a irmã tinha filhos e o outro irmão também tinha filhos. Então, a filha dele, com 17 anos, tentou suicídio. Comprou uma gilete na venda para cortar os pulsos. Eu chamei ele e falei: cara, o teu problema com tua irmã precisa ser resolvido, mas é um problema teu com a tua irmã. Não é um problema da tua filha com os filhos da tua irmã, porque são primos, são família também. O teu problema está se tornando grande, impedindo a tua filha de se relacionar com os primos. Agora, o que é que a tua filha tem a ver com o teu problema? O que é que os filhos da tua irmã, que são teus sobrinhos, têm a ver com o teu problema? Ah, porque tu está de mal com a tua irmã, tu não abraça teu sobrinho.
Porque tu tá de mal com a tua irmã, a tua filha não consegue abraçar a tia. Então seus filhos carregam dores insuportáveis e piores por causa da nossa falta de tratamento emocional. Quando eu busco tratamento para mim, a minha casa vive em paz. Mas quando eu não sou tratado e sarado, a minha família paga um alto preço. Então é urgente nós nos tratarmos. Precisamos aprender a caminhar da forma certa, em constância, firme e focado no que importa. Porque o homem de coração dobre é inconstante, não tem foco, é duvidoso e temeroso, nunca consegue concluir alguma coisa. Essa geração que vivemos, se você fizer uma análise, isso é estudo, tá? Se você fizer uma análise, essa geração é uma geração que não conclui projetos. Tudo que começa para pelo meio do caminho. Porque é uma geração inconstante. Eu não preciso saber de tudo, basta eu saber uma coisa e essa coisa ir até o final. Só que a inconstância, quando toma conta do meu coração, me faz experimentar uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. E eu nunca concluo nada. Às vezes o que te cansa não é o caminho em que você anda, mas o que você insiste em carregar dentro de você enquanto sentimento que está ali precisando ser tratado. Em 2000, depois da pandemia, 21 aí mais ou menos, né? Uma das coisas que nós mais ouvimos era que as pessoas estavam cansadas. Aliás, você deve ter essa experiência. Tudo hoje cansa. Você sabe por que hoje tudo cansa? Não é porque o cansaço é uma realidade presente, porque hoje trabalhamos menos do que já trabalhamos uma vez. Hoje o nosso esforço é muito menor, comparado ao esforço que tínhamos antes. Hoje, por causa do celular e da tecnologia, nós já nem vamos mais ao banco, malmente uma vez no mês. Por causa do controle remoto, nós nem mexemos mais, aliás, na casa que tem televisão. Que tem casa que o celular já é a própria televisão. Então o esforço hoje é extremamente menor, mas andamos mais cansados. Por quê? Se eu pego a geração do meu pai para trás, é uma geração que tomava sol quente na cabeça, estava no meio da roça, comendo farinha com ovo, para ganhar o dia. Hoje, comendo comida boa, se reclama. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o que nos cansa não é o caminho em que estamos, mas é o que insistimos em carregar nesse caminho. Porque esse caminho vai ser difícil mesmo se eu continuar a carregar sentimentos que precisam ser tratados. O que me cansa não é a fadiga do dia, mas é as angústias que eu mantenho presas aqui dentro de mim. Eu preciso colocar para fora, buscando a pessoa certa, buscando o lugar certo, para que eu viva leve, saudável, equilibrado e feliz. Finalizar. O homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Não seja bipolar, mas ande em equilíbrio. Seja você alguém que anda em constância, alguém que começa e termina, que conclui, que encerra a carreira dizendo: valeu a pena. Valeu a pena todo esforço, toda lágrima, toda dor, todo choro. Eu não parei a minha caminhada por causa da inconstância, mas eu concluí ela. Que sejamos pessoas assim. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais inconstante. Mas Deus nos escolheu para vivermos uma vida constante.